Vamos lá então para mais uma entrevista aqui dessa série de entrevistas que a gente vai realizar no canal para a gente passar um pouco mais de informações para você que tem interesse na neuroradiologia intervencionista, que tem até uma vontade que a gente vai citar muito sobre essa situação de fazer um estágio fora do país. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E se você não sabe, a Sociedade Brasileira de Neuroradiologia Intervencionista tem um acordo com a França em dois serviços, em Limoges e em Paris, e que por ano envia um estudante do Brasil para fazer estágio nessas universidades. E hoje a gente vai conversar um pouco com o Dr. Felipe Vencato. Felipe Vencato, que é neurologista e neurointervencionista do Hospital Mãe de Deus em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E ele foi um desses brasileiros que foi contemplado com essa bolsa de estudos durante 12 meses pela Sociedade Brasileira de Neuroradiologia para fazer o estágio na França, na Universidade de Limoges, com o professor Chabel Monaer, e no Hospital Obstétrica em Paris, no Neurobstétrica, com o professor Laurent Spell e o professor Jacques Morret. Felipe, primeiro, seja muito bem-vindo a essa entrevista. Obrigado pela sua disponibilidade. E, em primeiro lugar, queria que você se apresentasse um pouco, falasse qual a sua formação base, onde você fez neurointervenção. Então, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo seu tempo aqui com a gente. Então, muito obrigado pelo convite. É uma honra para mim estar aqui, né? Poder falar um pouco dessa experiência. Então, para mim é um prazer enorme estar aqui. Obrigado pelo convite. Então, eu me chamo Felipe Vencato. Eu fiz a residência de neurologia no Hospital Mãe de Deus, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Esse que é um hospital privado, vamos dizer assim, de médio porte, em Porto Alegre. Eu fiz minha residência de neurologia lá e já na residência, esse é um hospital que conta com o serviço de neurointervenção 24 horas. Então, já na residência, eu tinha um contato, principalmente pela parte do stroke, né? De fazer os protocolos, encaminhava os pacientes para trombectomia. E eu tinha essa vivência assim do impacto enorme que esse procedimento tem na vida do paciente e na vida das pessoas, né, das famílias. Isso para mim foi uma coisa parecia mágica, assim. Eu sou nascido em Roraima, no extremo norte. Eu fiz minha graduação em medicina lá na Universidade Federal de Roraima. E lá não tinha unidade de AVC até, vamos dizer, até os últimos 2, 3 anos não tinha unidade de AVC. Então, eu vivi aquela realidade lá que não tinha um atendimento estruturado do AVC, que os pacientes muitas vezes não conseguiam nem ser trombolizados a tempo, para essa realidade de trombectomia e ver essa melhora drástica assim, do paciente que eu levei a fase, que é hemiplégico num dia, no outro dia ele estava sentado na cadeira lendo um livro como se nada tivesse acontecido. Assim. Então, isso me marcou de uma forma muito grande. Eu lembro assim do rosto desses pacientes até hoje, assim. Então, já na residência tive contato com o Dr. Paulo Passos, que é o nosso intervencionista lá do Hospital Mãe de Deus, e fui tendo um fascínio cada vez maior pela especialidade, assim, fui me aproximando, me envolvendo mais e acabei fazendo o meu fellow de neurointervenção lá no próprio Hospital Mãe de Deus com o Dr. Paulo Passos. Então, acabei ficando lá mais 2 anos depois da residência para fazer esse fellow e pude ter essa vivência aí já do lado da neurointervenção, né, de participar dos procedimentos, tudo, e aí já mais coisas, né, com aneurismas, fístula, patologia, outras patologias, né? Muito legal, viu, Felipe? Acho que algumas coisas interessantes aí da sua história, né? Primeiro, aparentemente você cruzou aí do Oiapoque ao Chuí, né? Você saiu lá de Roraima e foi Exatamente. para Porto Alegre. Então, você cruzou o país Exatamente. inteiro antes de cruzar o oceano. Então, primeiro já cruzou o Exato. país. Sua família ainda vive em Roraima, Felipe? Isso, minha família vive lá, meus pais. O meu pai é de lá e minha mãe é do Rio Grande do Sul. Então eu tenho um pouco de família dos dois lados, assim. Que bacana, que bacana. Então, atravessou mesmo o país para chegar na neurologia, na neurointervenção. E outra coisa interessante que eu acho que é algo muito comum que eu vejo, eu também sou neurologista clínico de formação, e eu vejo que a neurointervenção pesca os neuroclínicos pela trombectomia mecânica, porque é algo realmente fascinante o poder transformador que a trombectomia mecânica tem.
Eu confesso para você que quando eu me interessei pela neurointervenção, aí não havia os trabalhos mostrando benefícios da trombectomia, nem era tão feito assim. Mas alguma coisa dentro de mim falava que esse negócio ia virar como a cardiointervenção. E eu entrei para a neurointervenção antes mesmo de ter os trabalhos publicados, também como você, porque eu achava incrível a abordagem das doenças cerebrovasculares pela via endovascular. Eu acho que isso é muito comum na história de quem é neuroclínico, né? E aí outro fato muito interessante dessa história é que você teve a formação com um dos caras mais antigos da neurointervenção, o professor Paulo Passo é uma figura incrível. Quem tiver contato com ele vai perceber, é um cara genial, de uma habilidade incrível dentro da neurointervenção. E esse foi um dos primeiros caras que começou a neurointervenção no nosso país também, né? E outro dado muito interessante, uma das empresas que fazem materiais para neurointervenção é a Balt, que é uma empresa francesa, e o Paulo Passos, ele auxiliou muito no desenvolvimento de muitos materiais, ele trocava muita ideia com o antigo dono da Balt. Se você pegar o livro escrito pelo Leopoldo, da Balt, que conta um pouco da história, vai estar lá a foto do Dr. Paulo Passos, que ele foi um dos caras que ajudou muito no desenvolvimento dos materiais pela Balt. E ele é um cara espetacular, é sempre muito bom trocar ideia com ele, um grande apreciador de vinho, conhecedor de vinho também, né? Então, você tem algumas coisas muito bacanas aí já na sua história. E aí, Felipe, conta para mim então, como é que foi então que você começou a pensar ou surgiu a ideia, eu acho que muito pela influência também do Dr. Paulo, que também foi para fora, dessa sua ideia de fazer o fellow fora do país. Conta um pouco para mim de onde surgiu essa sua vontade. Então, assim, eu sempre tive essa vontade, assim, de ter essa vivência, assim, tanto pela bagagem pessoal também, né? Quanto profissional. Então, eu tinha essa ideia, assim, de fazer o meu fellow no Brasil, né? E eu não sei te dizer exatamente quando que nasceu essa vontade, assim, vamos dizer assim, que eu quero ir para fora, tudo. Mas é uma coisa uma vontade que eu acho que eu sempre tive, assim, de pensar, pô, é uma coisa que eu quero viver. Eu quero passar um tempo fora, viver uma realidade de primeiro mundo, assim, ver como é que as coisas funcionam, tudo. E eu não tinha a ideia fixa, assim. Eu não tinha a ideia, não, eu quero, vamos dizer assim, eu quero ir para a França. Não tinha essa ideia fixa. Eu sabia que eu queria ter uma vivência de grande centro. Porque, querendo ou não, eu fiz minha formação no hospital, como eu falei, no hospital privado de médio porte. E muitas vezes o serviço de neurointervenção, muitas vezes era eu e o Dr. Paulo, vamos dizer assim, quando não ligavam para ele, ligavam para mim. Então, eu queria ter essa vivência assim de estar num grande serviço, vamos dizer assim, que tem vários profissionais com vários fellows, com pares, com toda. Eu queria ter essa bagagem de um serviço maior. Eu tive uma boa formação técnica, assim, no sentido de procedimento, de vivência de casos, mas também queria saber como que funciona num grande centro de primeiro mundo, assim, como que isso funciona. Então, eu já me preparava um pouco financeiramente, assim, eu sabia que eu tinha essa vontade, assim, vamos dizer, então eu não era um cara, por exemplo, que eu me endividava, vamos dizer assim, sair da residência, vou dar entrada no apartamento, fazer uma dívida grande, comprar um carro grande, nunca fui esse cara, era o cara que estava ali guardando dinheiro para, vamos dizer, se surgisse essa oportunidade, poder levar à frente. E aí foi então que, perto do final já da minha formação, eu vi o primeiro edital para a Bolsa da Sociedade. Isso juntou a fome com a vontade de comer, assim. Eu pensei, opa, isso aí vai tornar Caixa. tudo possível. Aham. Vai tornar tudo possível, né? E É, aí eu me inscrevi nesse primeiro edital e o que eu não tinha nessa época era o idioma francês, porque como eu disse, eu não tinha uma ideia fixa de para onde eu ia e tudo, então eu tinha já o inglês, fluente e tudo, mas não tinha o francês. E nessa primeira seleção foi o que pegou para mim, assim, que outros candidatos tinham francês, eu não tinha.
acabei não sendo aprovado nessa primeira seleção, mas como fiquei entre os cogitados ali, eu e um outro colega, nós ganhamos o Congresso de Val d'Isère, a inscrição para o Congresso de Val d'Isère. Então, isso serviu já para dar um gostinho, assim, vamos dizer assim. E como é, né, Então, a escola francesa? de como é esse universo, né? Então, por ganhar essa inscrição, fui para esse congresso em Val d'Isère, que é uma vila na montanha aqui na França, uma vila com neve e tudo, que é um dos congressos mais antigos, né, de neurointervenção, com todos os grandes nomes, assim, que já foi uma experiência incrível, assim, para mim, de poder estar lá e ver aquelas discussões de alto nível, assim, já me deu uma inspiração para dizer, não, é por Isso que aqui é. mesmo. Muito Então, bacana. depois desse primeiro primeira Pode falar. tentativa que eu não consegui, eu vi a necessidade do idioma francês, né? Vi que era uma coisa realmente importante e comecei aulas particulares, assim, para já pensando numa próxima seleção, no próximo ano, na próxima bolsa. Poxa, muito É, bacana. Eu acho algumas coisas interessantes aí da sua história também, né? Primeiro, eu acho que eu sempre brinco que eu acho que tem duas coisas que são grandes investimentos na vida. O primeiro dele é investimento em conhecimento. Então, quando você investe em conhecimento, você nunca vai se arrepender. E aí tem um dos exemplos, é você investiu no conhecimento da língua francesa, que é um conhecimento que você vai levar para o resto da sua vida. Então, eu acho que isso você nunca vai se arrepender. E outro investimento que eu acho que é muito importante, e a gente fala pouco, e a gente, médico também fala muito pouco, é o investimento no planejamento financeiro. Eu acho que pelo que você conversou aqui, você já tinha essa ideia e já começou. Não, eu não prefiro guardar um dinheiro que lá na frente vai fazer uma grande diferença do que investir num carro muita gente às vezes faz isso. Nada de errado, quem gosta pode fazer sem problema nenhum, mas eu acho que essa mentalidade nos ajuda muito a conseguir aproveitar algumas oportunidades que às vezes surgem na nossa vida e às vezes a gente tem que estar preparado, né? E eu falo isso porque a minha história foi um pouco parecida. E eu, na época que eu conversei com o meu chefe, ele falou comigo, olha, você vai ter dois problemas. Primeiro é a língua. Aí eu falei, olha, professor, fica tranquilo, isso aí eu vou me virar e vou aprender. E ele falou, dois é se sustentar. Eu falei, não tem problema nenhum, eu vou dar plantão, vou juntar meu dinheiro para eu me sustentar lá, ponto, né? E eu acho que, como você bem falou, esse planejamento financeiro tem que começar lá atrás para você chegar no momento e conseguir isso, porque as coisas a gente paga em euro aí, né? Então, 5 vezes mais, então é um custo de vida realmente elevado. E outro dado interessante que você falou, que é o ABC Win, o congresso, né? O ABC Win, que é o congresso de Val d'Isère. Val d'Isère é uma, como você bem citou, é uma cidade, eu acho que é um dos melhores congressos que tem da neurointervenção, que fica na divisa Suíça, Itália e França. É, e é espetacular. Quem são os organizadores? É o professor Jorge Rodesch, quem é da neurointervenção já vai ter ouvido falar, Luc Picard, que faleceu em 2023, e Serge Bracard. Então, são três nomes muito influentes, então é um congresso realmente de um nível acima. E aí, Felipe, você falou que viu então esse edital, prestou a primeira vez, não passou, e outro dado interessante é a sua resiliência, né? Então, eu acho que a outra coisa muito importante é você não desistir em buscar aquilo que você quer. E aparentemente teve resultado. Você estudou então um ano de francês e você acha que foi suficiente, Felipe, com as suas aulas particulares para aprender o francês no próximo ano, quando você prestou novamente e foi aprovado? Como é que foi? eu acho assim, eu acho que foi na medida, assim, vamos dizer, não posso dizer assim que foi, nossa, foi o suficiente, daí ficou bom, vamos dizer assim. Eu acho que um ano posso falar o mínimo para você ter uma base assim para poder se comunicar no básico assim, até para quando você chegar aqui, né? Eu digo aqui porque eu tô aqui em Paris no momento, né? Que você chegar aqui e conseguir ir no mercado, pedir uma informação, alguma coisa assim. Mas mesmo depois de ter feito a seleção, né, após a Ciona, eu continuei com minhas aulas e depois que você chega aqui, que você está imerso, e principalmente na rotina, no dia a dia, no trabalho, é uma curva que vira para cima, assim, o seu desenvolvimento da língua, ele acelera de uma forma exponencial. Então, eu acho assim que se
se você tem esse planejamento de ir para fora, se for a França, eu acho que o francês é fundamental, seja pela Bolsa da Sociedade, que é uma coisa excelente, é uma coisa que eu sou muito grato à sociedade por essa oportunidade, que sem ela eu acho que não seria possível eu ter vindo e ter me mantido aqui, ter tido toda essa experiência. Mas se for para a França, um conselho que eu dou é já começar uma aulinha ali particular do idioma francês, talvez já, se você puder no seu R1 do Fellow, no seu primeiro ano, ou no seu segundo, se você manter os 2 anos do Fellow fazendo uma aula por semana, acho que você vai já ter uma bagagem para já chegar bem, assim. Então, porque realmente, além da seleção para a bolsa, eu acho que no dia a dia faz a diferença. Lá em Limoges, por exemplo, a comunicação ela é toda no idioma francês, mesmo dentro do bloco, assim, vai te dar um comando, vai pedir um material, então é imprescindível você ter esse domínio. E aqui em Paris, no Bicêtre, eles são um pouco mais flexíveis, assim, no bloco, acho que como eles recebem gente de vários países, tudo, os médicos falam com os fellows em inglês. Mas as reuniões são todas em francês. Então, por exemplo, se você não tem o idioma, você vai chegar na reunião, que eu acho que é o mais interessante, que eles estão discutindo a estratégia do caso. Por que que vão fazer isso, por que que não vão fazer aquilo? Se você não tem o idioma, você não vai pegar muita coisa, assim. Eu acho que vai ficar um estágio não pela metade, mas não vai pegar 100%, assim. Então, o idioma realmente não é, vamos dizer assim, um capricho do processo de seleção. O idioma é uma coisa fundamental, às vezes até para você se deslocar. Você vai fazer um curso aqui que às vezes é numa cidade mais distante, às vezes a própria informação na estação de trem, às vezes tem gente que não fala inglês, tudo, então realmente é imprescindível. Eu acho, concordo assim, plenamente com você, sabe, Felipe? Eu fiz um ano de francês também no meu R2, e deu essa base. Quando você chega, é a tal da imersão, né? Que você realmente progride muito. E eu acho que tem aquela história, né? O francês não gosta muito de falar inglês. No obstetra aí você vê que existe uma facilidade maior, mas técnico de radiologia, paciente, pessoal de enfermagem, você precisa, se você tiver um domínio do francês, você vai aproveitar muito mais o estágio. E sem falar quando você vai para cidades menores, como Limoges, exemplo, né? Não é uma Sim. cidade cosmopolita como Paris. Então, Limoges é uma cidade um pouco menor. Então, você tem a necessidade do francês também para você aproveitar. Então, acho que seria algo que muda o seu estágio quando você domina o francês. Então, eu realmente concordo muito com você. E Felipe, conta para mim aí o que que você achou. Primeiro, vamos falar de Limoges. Quais seriam os pontos altos que você colocaria aqui desse seu estágio lá, perdão, lá em Limoges, com o professor Charbel Monaer, tem a Suzana Saleme, que é da minha cidade, ela é capixaba como eu, de Vitória, Emerico Rochot, são pessoas também incríveis em Limoges. Então, conta um pouquinho como é que é o estágio lá, como é que foi, o que que você aproveitou, o que você colocaria de pontos positivos do estágio lá em Limoges. Então, Limoges é uma cidade, vamos dizer assim, uma cidade no interior aqui da França, né, que é onde fica o serviço do professor Charbel Manayer, que é uma das referências aí internacionais no nosso campo, principalmente no que tange as MAVs, né, as malformações arteriovenosas. Então, eu diria que o ponto alto, assim, de Limoges é justamente você poder se envolver, presenciar e participar desses tratamentos de MAVE por abordagens inovadoras, vamos dizer assim, que o professor Manayer leva para frente, publica tudo, principalmente as abordagens por via venosa, né? E o que é legal, o que eu gostei muito de ver lá, é o tanto que ele tem o domínio da anatomia, principalmente a anatomia venosa profunda, que é uma coisa que sinceramente, eu mesmo, depois do meu fellow, tudo,
cheguei lá, eu posso dizer que eu era um analfabeto, assim, na anatomia venosa profunda, assim, e você pode ter certeza que quando ele faz um planejamento, ele olha uma MAVE, às vezes a gente olha e diz, não, eu vou por essa veia, eu dobro naquela ali, ele sabe, cada veia daquela que ele navega, pode ter certeza que ele sabe o nome, ele sabe a origem embriológica, ele sabe a variação anatômica, ele sabe por que que está ausente daquele lado, naquele paciente não está. E isso faz uma diferença na segurança das abordagens dele, com certeza, no nível que ele domina, dele poder saber que ele tem segurança de navegar naquela veia, ele tem segurança de ocluir aquela veia e aquela outra não. Então, esse domínio da anatomia aplicado junto com a alta tecnologia que utiliza para analisar uma MAVE numa fusão de imagem 3D para seguir a veia no 3D, para fazer um planejamento, mesmo para dividir em várias sessões, tudo. Isso, para mim, foi o meu ponto alto do estágio lá, de poder participar, me envolver nesse processo, né, de estudar realmente as MAVs, assim, que MAVE, na minha opinião, é a coisa mais complexa que a gente trata, acho que é a última fronteira aí da experiência, né? E poder presenciar isso foi incrível, assim, foi bem um Muito mestre em ação, um legal. artista mesmo, assim. O professor Charbel, ele é incrível realmente no domínio da tratamento via venosa, das malformações arteriovenosas. E eu sempre falo com muita gente que vem conversar comigo que a anatomia venosa, ela foi muito deixada de lado. A gente sempre focava só na arterial e às vezes era aquele conhecimento muito básico. Hoje, com esse advento das malformações arteriovenosas por vias venosas, tratamentos de doenças, patologias venosas, como hipertensão intracraniana idiopática, tudo isso vem dentro da neurointervenção, vem crescendo muito, e esse domínio da anatomia venosa se torna cada vez mais importante. E realmente, essa experiência, um dos caras que talvez que mais domine a anatomia venosa é algo que você vai levar para o resto da sua vida. Um dado interessante que o pessoal fala, e eu tive a oportunidade até de comprovar isso, que a carne de Limoges é muito boa. Você chegou a provar a carne de Limoges? Com certeza, e eu posso atestar que realmente é muito boa, mesmo morando no Rio Grande do Sul, viu? É, É uma carne realmente diferenciada. A região lá de Limoges chama Limousin, região limusana. Então, todo restaurante que você vai lá, eles colocam a origem da carne, que é Viande de Limousin, carne para é mostrar que a orgulho, né? carne da região. Que É, a vaca Limousin lá são aquelas vacas que a gente vê, vaca de raça, assim, aquelas vacas grandes, gordas. Então, é, a e, carne é realmente muito boa. só que quando chegar em Porto Alegre de volta, você não fala que é a melhor churrasco é lá de Porto Alegre, não vai falar que é de Limoges, não. Mas realmente, quem for Porto para Alegre tem lá, que fazer. aproveite, né, para provar. E a porcelana, né? A porcelana também de Limoges é muito conhecida. Muita gente vai para lá, traz um monte de porcelana para o Brasil, para casa. São duas coisas conhecidas lá de Limoges. Eu tive algumas vezes a oportunidade. E outra coisa interessante, né, Felipe, que eu acho que a gente não comentou, mas na Universidade de Limoges, o professor Chabel Monael, ele coordena o que chamam que ele é chamado de DU, que é o Diploma Interuniversitário, que ele aborda temas teóricos e técnicos e práticos também da neurointervenção. E normalmente quem tem a oportunidade de ir para Limoges pode realizar esse curso. Você chegou a fazer o curso DU, Felipe, lá quando você estava em Limoges? Sim, eu tô fazendo o DU, que ele começa geralmente em outubro de um ano e vai até junho do outro ano. É um curso em vários módulos, né? Cada módulo geralmente dura uma semana, tem um tema focado, e é um curso incrível, realmente, como você falou, assim, ele é um curso que aborda, eu acho que todo o conteúdo da neurointervenção, desde a anatomia, que a gente falou, essa anatomia venosa, anatomia arterial, e ele é um trabalho liderado pelo professor Chabel Monet, mas é um trabalho em muitas mãos. Ele tem muitos professores convidados nesse curso de vários serviços na França. Vem professor, às vezes, aqui do Bicêtre, do Pitié-Salpêtrière. A gente faz algumas sessões em outros serviços. Nossa sessão de anatomia foi em Dijon esse ano. Então, você acaba conhecendo outros centros, outros serviços. A última sessão vai ser em Montpellier, que é um serviço famoso aqui na França pelo stroke, assim. Então, realmente é um curso muito completo. E Limoges, a Universidade de Limoges,
tem um dos maiores laboratórios animais da Europa, que é o EMIS, que é coordenado junto com o professor Chabel Monet pelo professor Émeric Ruchot, que também é neurointervencionista lá em Limoges. Então, durante o curso, é uma coisa a gente tem a oportunidade de praticar em modelos de fluxo, em outros modelos, e alguns modelos animais também, que é uma coisa que, junto dessa simulação, você consegue utilizar os materiais, tudo. Então, é É uma coisa muito bacana. interessante também. E o DU é muito legal, né? Que você, por isso que você falou, você vai conhecendo outras cidades. Então, Tours, Dijon, Montpellier. Então, você começa a rodar e ver outros serviços e ver outras pessoas, traz uma bagagem enorme. Então, o DU, quem tiver a oportunidade de fazer, é algo muito interessante e você adquirir uma bagagem de conhecimento muito grande e além de rodar aí por vários serviços e conhecer vários nomes importantes da neuroradiologia intervencionista francesa. Então, o professor Emmanuel Dar, que é o chefe de Lariboisière, dá algumas aulas, o professor Jorge Rodest, que é, que é de Foch, também dá algumas aulas. Então, são grandes nomes que participam. O Sérgio Bracard, que é de Nancy. Então, essas pessoas O participam. Quando eu fiz Michel Piotan. Michel Piotin, Rafael Blanc, Frederic Clarençon de Petit-Salpêtrière. Quando eu fiz o professor Luc Picard, deu uma aula, que ele já faleceu, também deu uma aula no DU. Então é algo que dá uma bagagem enorme e você pode transitar em outras cidades, fazer um pouquinho de turismo que também é muito bom para conhecer esse novo país, né? E alguma dificuldade que você teve em Limoges, cidade, ou deslocamento, o que que você colocaria que foi uma pedra no seu sapato que você superou e que você poderia dar de dica para quem for para lá, para não sofrer o que você sofreu? Alguma dificuldade ou alguma dica que você pode dar para quem vai para lá? Olha, assim, dificuldade no início um pouco com a língua, porque eu ainda não estava me comunicando muito bem, assim, então realmente a língua é fundamental, principalmente quando você vai mais para o interior, né, como é Limoges, tudo. Então, realmente, eu acho que se preparar bem na questão da língua, assim, e questões de dificuldade, assim, uma coisa que aconteceu, eu vim com minha esposa e minha cachorra do Brasil. Então, uma coisa que aconteceu, eu tive um pouco de dificuldade para trazer minha cachorra, às vezes uma questão mais burocrática, não é uma questão de limosna, é só um... Então, mais quem vem com família, a organização é maior, tem que... Então, mais essa questão, assim, de realmente pesquisar bem e se organizar bem, mas deu tudo certo, minha cachorra está aqui, até tá dormindo, Que mas... bom. É, então, acho que Limoges muito, principalmente questão da língua, assim. E lá é uma cidade super agradável, tudo é perto, a questão de andar de ônibus lá é super tranquilo. Uma coisa que eu não tinha quando eu cheguei lá, eu não fiz a permissão internacional para dirigir, que ela não é fundamental, assim, mas os lugares mais locais para alugar carro, eles pedem, e eles são os mais baratos. Hum, Então, você ter a permissão internacional para dirigir vai facilitar, possibilitar você talvez alugar carro em alguns lugares mais locais, empresas mais locais que são mais baratos que as internacionais. Então, isso é uma dica. Eu acabei fazendo depois, mandado pelo correio para mim conseguir fazer isso. Mas ó, uma outra dica dessa muito, permissão internacional para dirigir, questão da língua. Mas é uma cidade super agradável, super tranquila. Nossa vida lá foi super boa, super que boa. legal. Essa dica da carta de direção é muito importante, muito boa, porque, por exemplo, eu fiquei só em Paris na época que eu fui. Paris você usa muito metrô e funciona muito bem, nem pensei nisso, mas eu acho que é uma dica muito boa para quem foi para Limoges. Tinha um amigo meu que morava em Limoges, que é o Luiz Gustavo Matos, que hoje trabalha em Campinas, e realmente ele tinha um carro, ele se deslocava de carro, eu acho que por causa disso também, dessa facilidade de Limoges, né? E aí depois você foi para Paris, então acho que foi uma grande mudança de cidades, né? E de serviço. Então, o que que você ainda está em Paris? Tem quanto tempo que você está em Paris agora, Felipe? Desde novembro, nós estamos Novembro? em abril, Cinco, seis, então 5 meses. 5 meses, né? Então já tem um bom tempo, né? Então você já pode, acho que, falar Hum. com propriedade aí. O que que você julga aí que foi os pontos positivos
de você ter ou as características do serviço que você viu aí do Hospital Obstétrica em Paris? Bom, o que eu posso dizer assim, um dos pontos positivos no Obstetra é que a equipe ela é um pouco maior, então você acaba tendo contato com vários operadores e todos você consegue pegar alguma coisa assim da questão técnica assim. Acaba que em Limoges, por ser um serviço um pouco menor, geralmente são sempre os mesmos operadores em todos os procedimentos. Em Paris, como é um serviço um pouco maior, divide mais, assim, você vai ter durante a semana procedimento com três, quatro operadores diferentes durante a semana, e cada um vai ter as suas dicas, o seu jeito de fazer, o seu pulo do gato ali da técnica. Então, isso realmente você pega uma coisinha de cada um, assim, não, esse jeito aqui de passar guia do fulano, isso aqui é bom, esse jeito de. Então, você vai pegando várias formas de fazer. E uma coisa legal é que mesmo, vamos dizer, que o professor Lohan não esteja envolvido naquele procedimento, se eles têm alguma dificuldade, alguma coisa, eles pedem para ligar e ele vem ou dá uma dica, uma coisa, mas se a situação tá braba, ele bota o Capote entra em avental, campo. entra junto. Então isso é muito legal, assim, dessa sinergia de equipe, que eu acho que é um grande ponto, assim, do Bicêtre e a figura do professor Lohan como chefe, que é uma figura absolutamente como é que eu vou dizer, plácida, gentil, uma figura tranquilizadora, assim, quando ele passa aquela aura de tranquilidade. Uma coisa do Bicêtre que acontece, eles trabalham com música, que é uma coisa que eu não tinha visto ainda na neurointervenção, nem no meu serviço no Brasil, nem em Limoges. Então, é uma cultura deles, assim, se o paciente está acordado, o paciente escolhe a playlist, se o paciente está sedado, o operador escolhe a playlist, até eu já pude botar a minha playlist, então uma coisa que deixa um ambiente um pouco mais descontraído, assim, então tem essa coisa da modernidade até no comportamento, assim, do Bicêtre, da cultura, então essa leveza eu acho que é um ponto alto, assim, O professor Lohan Spera realmente ele tem uma capacidade de, de unir as pessoas e tem uma capacidade de agregar muito grande. Então, eu acho que é uma característica dele, de como ele defende a equipe, como ele coloca todos dentro de um mesmo barco e consegue controlar todos de pessoas tão diferentes de uma mesma forma. E isso realmente da música ambiente é muito legal. E aí você vê que quando você escuta uma música, você sabe, essa playlist aí é de tal operador, não, essa aí é de outro. Então você já sabe até quem está fazendo o caso, a depender aqui dentro da sala, você consegue conectar via Bluetooth, né? E às vezes quando eu estava preparando, que às vezes a gente prepara, né, os casos, vai chegar um AVC. Você começa a preparar as coisas antes de chegar. Eu colocava lá minha playlist de uma MPB para escutar e depois chegava e eles colocavam. Então é um ambiente muito bacana que alta tecnologia, como você falou, realmente muito bacana é, o serviço do Bicep. E, Felipe, eu acho que além de todo esse conhecimento técnico, progressão e discussão de casos que você ganhou, como é que foi do ponto de vista pessoal essa experiência? Você foi com a sua esposa, então é algo, acho que é muito melhor. Eu fui sozinho na minha época, mas você com alguém para dividir. Como é que foi essa experiência pessoal de ter esse um ano aí quase morando fora do país, na França? Olha, foi incrível, assim, isso era vou dizer, um sonho, uma meta, assim, como eu tinha dito, né, desde o início, de ter essa vivência, assim, né, de ficar um tempo fora, assim, e foi incrível, assim, porque você tem oportunidade, vamos dizer, final de semana você tá de folga, aí se você não tá de sobreaviso, nada, aí, pô, você tava ali em Limoges, fora a cidade em si, que é muito bonita, muito tranquila para você passear, tudo, 2 horas de carro tinha Bordeaux, uma região de vinho, pô, espetacular.
Então você tem essas oportunidades assim de conhecer muita coisa, pô, museus, você tá aqui em Paris, por exemplo, pô, tem muita coisa até que é gratuita. Tipo, você tá aqui, pô, vou ali na praça, vou ali no museu. O Petit Palais, que é um museu aqui incrível, um acervo incrível, gratuito. Aí eu fiquei impressionado, assim, com a qualidade do acervo, da exposição e que aquilo era gratuito, assim. Então, você tem essas oportunidades culturais, assim, que são incríveis. Outro final de semana, agora com minha esposa, eu estava livre, a gente fez um passeio para Giverny, que é aqui perto de Paris, que era onde era Incrível. a casa do Monet, quando ele se aposentou, tudo, tem o jardim lá, o lago que ele pintava. Pô, então são coisas assim que a gente vai levar para o resto da vida, assim, vai levar para o resto da vida. É muito bacana. Eu falo que quando eu morei quase 2 anos aí em Paris, e eu falo que eu nunca paguei para ir em nenhum museu, porque tinha, eu lembro que eu pesquisava muito, então tinha o último final de semana do mês vai ser gratuito. Tinha a noite dos museus, que todos os museus, 24 horas à noite, estavam abertos, você podia ir também, é gratuito. E aí uma dica aí que eu poderia dar também, já aproveitando, é o passe Navigo. Passe Navigo é um passe que você faz mensal, você coloca X euros e você consegue usar metrô, ônibus, quantas vezes você quiser. Então era o que eu usava para ir trabalhar e também para me deslocar em Paris, que é, cara, Paris você sai de casa, você vai andar, chamam de flanar, né? Você vai andar e você se diverte demais em Paris. É uma Sim. experiência, você vai sofrer um pouquinho da depressão pós-Paris, que sofre um pouco dessa nostalgia, dessa saudade que tem, né? E que você acha que foi de importância aí da sociedade para você para realizar esse sonho dessa seu estágio fora do país, Felipe? Olha, foi fundamental. Eu posso dizer assim que sem a sociedade, sem o apoio da sociedade, eu não conseguiria. Não conseguiria ter por vários motivos. Assim, primeiro a questão dos contatos, né, que a sociedade me possibilitou, o contato com esses serviços de ter o aceite dos estágios, tudo. Segundo, pela própria questão da bolsa, questão financeira, eu não conseguiria, mesmo tendo economizado tudo, não conseguiria me manter sem a bolsa da sociedade. Então, assim, é fundamental. Outra coisa é esse apoio logístico, assim, por exemplo, da própria sociedade, questão de conseguir o visto, as dúvidas, tudo. A própria Natália, que foi a bolsista do ano anterior, me ajudava nas minhas dúvidas, tudo, o professor Clayton. Então, todo esse apoio foi fundamental. Eu posso dizer que sem o apoio da sociedade brasileira, eu não teria conseguido vir, não teria conseguido me manter. Então, eu sou muito grato por essa oportunidade, assim, por tudo que eu pude viver e crescer do ponto de vista técnico, do ponto de vista pessoal. E eu só tenho admiração pelo trabalho que a Sociedade Brasileira de Neuroradiologia faz no âmbito educacional. Eu posso dizer assim, eu tive a oportunidade de Porto Alegre participar do curso Hands-On que o pessoal faz com os fellows no Brasil inteiro. E é do nível dos workshops que a gente vê aqui, assim. Então, um trabalho que eu não paguei nada para participar lá em Porto Alegre. Então, é um trabalho incrível, eu sou muito grato à sociedade brasileira por ter tido por ter oportunizado eu ter realizado essa meta, esse sonho, foi só, só Muito agradecer. bacana. Eu acho que começou tudo, essas ideias de aumentar o ensino, o professor Carlos Cleiton, o professor Francisco Montalverni, o professor Elisa, Zé Guilherme, Michel, então são pessoas que estão com essa ideia de ajudar cada vez mais dentro da sociedade. E Felipe, conta pra gente aqui, a bolsa da sociedade, a duração de 12 meses, um ano, correto? Isso, correto. E você recebeu também um valor mensal e deslocamento, passagem de ida e de volta também? Como é que foi? Fala um pouquinho desses valores também durante esse um ano de estágio. Então, assim, eu recebi a bolsa da sociedade, né? Que é de 1.500 euros por mês, por um ano, né? E a passagem de vinda e a passagem de volta. Então, são custos, assim, que são altos, assim, principalmente a questão dessa bolsa mensal, né, de manter, eu acho que isso é fundamental, porque o custo de vida, como você falou, a gente paga em euro as coisas aqui,
E principalmente em Paris, a vida Bem, é cara. bem mais cara. Então, sem essa bolsa, não teria conseguido vir, e nem ter vindo com minha família, mantido. Legal. Então, Só incrível. o aluguel já em Paris já é muito caro, né? Acho que Limoges é bem mais, o É. custo de vida é bem mais em conta, mas continua sendo euro. E em Paris realmente o custo é bem mais caro. Felipe, queria te agradecer muito por esse tempo que você disponibilizou aí, apesar do fuso horário aqui do Brasil para a França. Obrigado pela sua disponibilidade, pela sua generosidade de dividir seus momentos aí pessoais, suas dificuldades, as suas seus pontos positivos e negativos durante a sua experiência. Espero que a gente consiga ajudar outras pessoas que vão vir depois de nós para aproveitar também esse caminho, que é um caminho realmente incrível. Queria te agradecer muito e te desejar um bom final de estágio aí no Bicetri. E aproveite muito, eu tenho um carinho enorme pelo serviço, então mando um abraço para todo mundo aí de Paris. Aproveite muito esses tempos, esse final de estágio e um excelente retorno para o Brasil para você, que vai ser breve aí também o seu retorno, tá bom? Você volta para Porto Alegre, né? Volto para Porto Alegre, trabalhar com o Dr. Paulo lá no Joia. Mãe de Deus. Mas obrigado mesmo, viu, Felipe, por todo esse tempo que você passou aqui nessa entrevista. Então, eu que agradeço aí o convite, foi um prazer enorme poder falar sobre neurointervenção, falar sobre essa experiência do estágio. Eu espero que eu ter dividido isso possa ajudar alguém que tenha essas mesmas metas, esses mesmos sonhos, desmistificar um pouco, saber que é possível, tem um pessoal da sociedade trabalhando para isso, né, para que isso se concretize. E se você tem sonho, se prepare, e vamos lá. É isso É aí, muito isso aí. obrigado, viu, Felipe? Um abraço. Então tá. Obrigado.